Olá, eu sou Manu Meg e este é o Notícia em Áudio, um podcast do jornal Estado de Minas que lê aos sábados e domingos uma grande reportagem para você ouvir no seu tempo. O texto de hoje é do repórter Gustavo Werneck. Esperança, a primeira autobiografia de um Papa. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa. Parte da primeira epístola aos Coríntios, a frase é uma das 3 epígrafes escolhidas pelo Papa Francisco, de 88 anos, para abrir sua autobiografia. Esperança, lançada em 4 de fevereiro no Brasil, sob ineditismo de ser a primeira obra de um sumo pontífice nesse gênero. Durante 6 anos, o chefe da Igreja Católica trabalhou no livro em que aborda questões cruciais do pontificado e temas como guerras, migração, crise ambiental, políticas sociais, condição das mulheres, sexualidade e desenvolvimento tecnológico, além do futuro da Igreja e das religiões. A palavra futuro remete a outra epígrafe escolhida pelo Papa, nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, e batizado Jorge Mário Bergoglio. Em suas memórias, permeadas de revelações e reflexões e ilustradas por muitas fotos, Francisco tem a sintonia perfeita com o tempo em que vive. Na introdução, Tudo nasce para florescer, ele se apresenta com delicadeza, fé e espírito coletivo ao leitor. O livro da minha vida é o relato de um caminho de esperança que não posso imaginar separado do caminho da minha família, da minha gente, de todo o povo de Deus. É também, em cada página, em cada passagem, o livro de quem caminhou junto comigo, de quem veio antes e de quem seguirá. Então, no plural, escreve o Papa. Uma autobiografia não é nossa literatura particular, e sim nossa bagagem. E a memória não é apenas o que lembramos, mas aquilo que nos cerca. Não fala apenas do que foi, mas também do que será. A memória é um presente que nunca acaba de passar. Como disse o poeta mexicano, parece ontem e, no entanto, é amanhã. No momento em que centenas de pessoas são deportadas dos Estados Unidos e que o mundo ainda assiste aos conflitos na Ucrânia e à fragilidade do cessar-fogo em Israel, a palavra do chefe dos católicos vem em cima dos fatos. Junto a isso, se destacam a necessidade de justiça social e a atenção máxima às mudanças climáticas. Imigração e guerra são 2 faces de uma mesma moeda. Como bem se escreveu, a maior fábrica de imigrantes é a guerra de um modo ou de outro, porque as mudanças climáticas e a pobreza também são, em boa medida, o futuro doente de uma guerra surda, que o ser humano declarou a uma distribuição mais justa dos recursos, à natureza, a seu próprio planeta. O mundo hoje nos parece a cada dia mais elitista, a cada dia mais cruel com os excluídos e os marginalizados. Cenários de guerra são criados por novos e velhos interesses, disparatados planos geopolíticos, avidez por dinheiro e poder. O Papa não se cala. Hoje também os planejadores do terror, os organizadores do embate, bem como igualmente os empresários de armamento, esculpiram no coração a mesma frase. E o que me importa? Uma frase que polui e distorce todas as coisas, mesmo o que temos de mais sagrado, mesmo Deus. Não existe um Deus da guerra. Quem faz a guerra é o maligno. Deus é paz. Conforme a orientação de Francisco, é preciso empenhar todos os esforços para pôr o fim à corrida armamentista e à preocupante difusão de armas. As guerras contemporâneas afetam algumas regiões do mundo, mas as armas com que são travadas vêm de outras regiões muito diferentes. Aquelas mesmas que depois rejeitam e rechaçam os refugiados gerados por essas armas e esses conflitos. A paixão pelo futebol e pelo time argentino São Lourenço entra em campo no capítulo Brincando sobre a Superfície da Terra. Sempre gostei de jogar futebol. E pouco importa se eu não era grande coisa. Em Buenos Aires, os que jogavam como eu eram chamados de patadura, algo como ter 2 pés esquerdos. Mas jogava. Muitas vezes ficava como goleiro, que considero uma ótima posição. Ensina a encarar a realidade, a enfrentar os problemas,
Talvez a gente não saiba de onde veio aquela bola, mas de qualquer modo precisa tentar pegá-la, como acontece na vida. No livro escrito com o editor Carlo Musso, o Papa narra sua trajetória religiosa até chegar à eleição. Quando meu nome foi pronunciado pela 70ª vez, explodiu um aplauso, enquanto a leitura dos votos continuava. Não sei quantos foram exatamente no final. Não conseguia ouvir mais nada. O barulho encobria a voz do escrutinador. Neste momento, enquanto os cardeais ainda aplaudiam e o escrutínio seguia, o cardeal gaúcho Cláudio Umes, que tinha estudado no Seminário Franciscano de Taquari, no Rio Grande do Sul, levantou-se e veio me abraçar. "Não se esqueça dos pobres", disse-me. Aquela frase me marcou. Eu a senti na minha carne. Foi ali que surgiu o nome Francisco. Após a leitura de Esperança, faz todo sentido a terceira epígrafe escolhida pelo Papa. Desta vez, do poeta italiano Nino Costa. Diretos e sinceros, aquilo que são, parecem. Cabeça quadrada, pulso firme, fígado saudável, falam pouco, mas sabem o que dizem. Embora caminhem devagar, chegam longe. A íntegra dessa reportagem foi publicada no jornal Estado de Minas em 2 de fevereiro de 2025. Acompanhe as notícias mais importantes para o seu dia a dia em nosso site, em.com.br, e siga a gente no WhatsApp para atualizações urgentes. Até a próxima notícia em áudio.